Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano, professor de Educação Física. E aqui do meu lado está a professora Jaqueline, a intérprete de Libras. E essa aula é uma produção da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, destinada às turmas de 7ª série da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, que tem como tema os esportes. Vamos lá? Muito bem. E olha aqui, vamos iniciar nossa aula falando o que é esporte, qual a sua origem. Depois, no tópico 2, vamos relacioná-lo com o mundo do trabalho. E no terceiro tópico, propor atividades sobre esses temas. Tudo certinho? Então vamos para a aula. Então, para começar, todo mundo sabe quando um jogo pode ser considerado um esporte? É simples, tem que ter duas características. Primeiro, tem que ser uma prática competitiva e segundo, ter regras oficiais. O fato de uma prática ser competitiva significa que o objetivo principal é a performance, ou seja, qual o melhor desempenho, quem foi mais rápido, mais forte, o mais habilidoso, quem marcou mais pontos, ou qual a melhor estratégia. E as regras oficiais significam que as regras são rígidas, inflexíveis. É a mesma regra para todos, em todos os lugares e campeonatos. Bem simples, não é mesmo? Tenho certeza que você não vai esquecer mais. Esporte são práticas competitivas e com regras oficiais. Então vamos continuar. E de onde vieram os esportes? Pessoal, desde a pré-história foram criadas inúmeras práticas corporais, mas os primeiros esportes, ou seja, práticas competitivas e com regras, surgiram na Inglaterra, no mesmo período da Revolução Industrial. Isso é importante da gente destacar, porque a lógica que organizou o trabalho e levou à Revolução Industrial é a mesma que criou o esporte. O esporte tem muito a ver com o mundo do trabalho, sendo que muitas características do esporte refletem o que acontece no mundo do trabalho, com um espelho do outro. Assim, identificando e analisando as características do esporte, podemos compreender melhor as características do mundo do trabalho. E conhecendo melhor as características do mundo do trabalho, você vai ter mais oportunidades e saber como agir para se manter no mercado. Entendeu? Muito bem. As relações entre o esporte e o mundo do trabalho. Uma das características do esporte que podemos relacionar com o mundo do trabalho é a questão da divisão do trabalho. A divisão do trabalho existe desde a pré-história. Existe a divisão do trabalho entre homens e mulheres, por exemplo, a divisão entre o trabalho físico e intelectual e outras formas de dividir as funções. Mas a fragmentação da produção e a divisão das funções e tarefas surgiu no período da Revolução Industrial e passou por várias mudanças, chegando hoje a uma sociedade complexa onde o trabalho de um é fragmentado e depende do trabalho do outro. Vamos usar o futebol para explicar melhor. Cada jogador que compõe o time joga uma posição específica e é especializado em certas técnicas, como, por exemplo, os laterais, que devem ter o domínio da técnica do passe cruzado na área. O trabalho dele, o lateral, é fragmentado, mas depende do trabalho dos outros jogadores e de toda a equipe. Não tem como um jogador atuar em qualquer posição ou em todas as posições. Para fazer parte do time, ele deve ser especialista em uma posição. E até mesmo nos esportes individuais, existe a divisão do trabalho. Na natação, por exemplo, cada atleta se torna especialista em um tipo de prova. E assim, montamos uma equipe com diferentes atletas, cada um na sua especialidade. Da mesma forma, pessoal, acontece uma empresa. Existe a divisão do trabalho. Você não pode chegar lá pedindo qualquer coisa, qualquer posição. Você tem que mostrar que é especialista, capacitado naquela função que eles precisam.
E a divisão do trabalho possui pontos positivos e negativos. E é importante refletir sobre isso. A divisão do trabalho tem como resultado o aumento da produtividade dos lucros, mas, por outro lado, ela leva à alienação do trabalhador, que não se reconhece mais no que produz, vivendo muitas vezes um trabalho sem sentido e repetitivo, o que pode nos levar à depressão e ao estresse dos trabalhadores. Isso é ruim. Muito bem, chegou a hora do nosso VT, onde eu vou demonstrar como é possível a prática recreativa do esporte. E lembra que eu falei no começo da aula que o esporte é uma prática com regras rígidas que busca a performance? Pois é, mas o esporte pode ser recriado, flexibilizando suas regras e sendo praticado com objetivo recreativo e lúdico. Vamos assistir? Olá pessoal, eu fui em algumas praças de Goiânia para demonstrar como a galera pratica de forma recreativa o esporte basquete. E para você conhecer mais desse esporte, vamos começar com os fundamentos. Primeiro, temos o drible, que é a forma de conduzir a bola. E o passe ideal é aquele que chega na altura do peito, direto ou quicado. Uma técnica muito importante são as variadas formas de mudar de direção, como com o giro ou com a bola entre as pernas. E para marcar pontos, você pode fazer a bandeja ou o arremesso. Observe a técnica. Agora, a posição de defesa e o deslocamento. A defesa deve ficar sempre entre o adversário e a cesta. Outro fundamento muito importante é o bloqueio no adversário. E um dos fundamentos mais legais do basquete é a enterrada. A enterrada é um movimento de explosão e plasticidade. Muito bem, o basquete como esporte é uma prática competitiva e com regras oficiais rígidas. Mas, nas praças de Goiânia, o basquete é recriado, onde os praticantes mantêm as técnicas e características básicas, mas flexibiliza as regras, como o número de jogadores e o espaço, e modifica principalmente os objetivos, voltados agora para recreação e lazer, ou condicionamento físico e manutenção da saúde. Aprecie um pouco como o basquete é jogado com objetivo recreativo. Até a próxima, pessoal! E hoje a nossa aula foi sobre o basquete. Muito bem, voltamos. Gostou? E eu tenho duas atividades para você fazer. A primeira é uma proposta prática. Eu quero que você vivencie a prática recreativa do esporte. Pode ser qualquer esporte, o basquete, o futebol, o vôlei e tantos outros. O importante é praticar o esporte sem se preocupar com a performance, só como recreação. E a outra atividade é uma proposta de reflexão. Como a nossa turma é de adolescentes, jovens e adultos, e provavelmente todos já estão inseridos no mundo do trabalho, formal ou informal, eu gostaria que você refletisse sobre como o seu trabalho se encaixa na divisão do trabalho. Ou seja, como o seu trabalho depende do trabalho de outras pessoas e qual a importância do seu trabalho dentro dessa divisão para o produto final geral. Feita essa reflexão, responda no seu caderno. Se você pudesse comparar o seu trabalho com alguma posição de algum esporte, qual seria? Um atacante? Um armador? Um nadador solitário? Reflete
e depois escreve sua resposta, justificando o porquê do seu caderno, tá certo? Então é isso, pessoal. Já estamos na revisão e hoje nós estudamos sobre o esporte, sua origem e suas características principais, que são a competição e as regras oficiais. E estudamos também sobre a relação do esporte com o mundo do trabalho, com destaque para a divisão do trabalho. E como atividade prática, vimos como é possível a prática recreativa do esporte, mantendo as suas características básicas e flexibilizando as regras, principalmente os objetivos voltados para a ludicidade. Já terminamos? Então é isso, pessoal. Agora vocês ficam com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da nossa aula de hoje. Até a próxima! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.